levantamento terra. Nós precisamos ter uma conversa sobre esse movimento. Bom, o levantamento terra ou deadlift, ele tem sensações distintas entre os treinadores. Há treinador que ama o levantamento terra, há treinador que odeia o levantamento terra, há treinador que tem medo do levantamento terra e também tem treinador que não conhece o levantamento terra, ou conhece, mas não aplica. Aí eu te pergunto, por que essa distinção de sentimentos em relação ao exercício tão eficiente, tão completo quanto o levantamento terra? E digo mais, dentro do treinamento funcional, ele é muito mais necessário do que se nós compararmos a treinamentos dentro de sala de musculação. Sabe por que eu digo isso? Porque dentro de uma sala de treinamento funcional, é muito mais fácil encontrar movimentos com padrão de empurrar do que de puxar. Dentro dos movimentos de empurrar, por exemplo, eu vou ter o wall ball, vou ter o thruster, vou ter os push-ups. Já nos movimentos de puxada, eu vou ter barra fixa, né, os pull-ups, e não é para qualquer um, o TRX, algumas remadas cavalinhos, ou seja, são pouquíssimos movimentos que eu tenho no padrão de puxar, né? E o padrão que o levantamento terra me dá na sua postura final é algo que me favorece muito a aplicação de movimentos de puxada, por exemplo, a remada fechada, a remada aberta, ou seja, eu tenho outros padrões de puxar para compensar todos os outros que eu tenho de empurrar. Então, professor, se você trabalha com treinamento funcional, você precisa utilizar esse movimento que é tão eficiente e tão necessário para os nossos clientes. Para nós termos um equilíbrio no que diz respeito a padrão de movimento, porque se eu mando empurrar, eu preciso mandar puxar também. Então, vamos equilibrar esses exercícios. E esse é o exercício base para eu poder aplicar novos padrões de puxada. Beleza, galera? Então, vamos lá. A ideia desse vídeo aqui hoje é te mostrar os principais erros na execução desse movimento. São inúmeros. Eu vou te mostrar 3 ou 4 erros para que a gente consiga, dentro de alguns educativos, corrigir e seguir em frente dentro desse processo pedagógico que eu ensino do levantamento terra. Então vamos lá. Primeira, perda das escápulas, ou seja, eu vou projetar o ombro à frente em busca de contato com o solo. Isso é muito comum de acontecer. Então vamos lá, vou demonstrar para vocês o erro. O teu cliente está aqui fazendo o movimento. Aqui. Quando ele vai chegar no final da fase excêntrica, ele solta as escápulas buscando contato com o solo. Isso aqui, ó. Vai, mantém a postura, aí chega aqui, ó, ele faz isso aqui. Para não precisar descer tanto quando for executar o levantamento terra. Então, um dos recursos que o nosso cliente tem é soltar as escápulas para atingir mais rapidamente o solo. E não é o que a gente busca. A gente precisa de um movimento conciso, sólido, né, para que ele não tenha risco para a coluna vertebral dele. E se ele soltar as escápulas, ele tem uma sobrecarga da região lombar, mais do que o próprio exercício já traz, né? É um exercício que tem uma sobrecarga, uma exigência maior da musculatura da região lombar. Então, esse exercício, quando executado dessa forma que eu acabei de mostrar, ele traz ainda mais sobrecarga na região lombar. E a perda da escápula também favorece a perda das outras curvaturas, né? O objetivo nesse exercício é que eu mantenha as curvaturas naturais íntegras, né? E não que eu tenha perda delas. Então vamos lá. Como é que eu posso ajudar o meu cliente, como é que eu posso orientar o meu cliente para que ele não tenha essa perda? Primeiro, consciência corporal, né? Você pode ir lá tocar nas escápulas dele e falar, ó, contrai, mantém. De novo, né? A postura é neutra, não isso aqui. Eu tenho as escápulas ativadas, mantém, não é puxar as escápulas para trás, não é esse o objetivo. Não é aduzir totalmente, é manter elas em posição neutra e estabilizada. Então, um dos recursos é esse sinestésico, eu toco no meu cliente e peço que ele mantenha as escápulas ativadas. Eu posso falar, olha, usa aquele exercício, por exemplo, se você já ensinou o seu cliente a fazer o Superman, né, deitado no solo com o abdômen para baixo, decúbito ventral, fazendo o Superman, é um recurso também. Ó, lembra do Superman? Faça igual você faz no Superman, as ativações do Superman. Mantenha essa postura, mantenha as escápulas ativadas. Não é suficiente? Talvez ele precise que você fortaleça as escápulas dele, ou ative mesmo de forma mais eficiente. E um recurso muito legal para você ativar as escápulas do seu cliente é utilizar as borrachas. Eu vou te mostrar agora.
Bom, galera, esse é o exercício que eu falei para vocês que eu posso utilizar para fortalecer a musculatura, mantendo a escápula, a musculatura de romboides, mantendo a escápula na execução do levantamento terra para não ter aquela projeção. Então, olha só como é que eu posso fazer. Progressivamente, eu posso iniciar em pé com o meu cliente, pedindo que ele faça esse movimento. Então, ele está em pé, eu não tenho a exigência ainda, né, da flexão de quadril, então está em pé, eu deixo os braços estendidos sem utilizar bíceps, eu faço só a retração das escápulas. Volta, volta. Posso fazer de forma dinâmica ou posso trazer e contrair e manter por um determinado tempo, por exemplo, o tempo que eu vou levar para executar 10 repetições. E seguro, relaxo. Posso fazer 5 segundos, relaxo. 5 segundos, relaxo. Aumenta a intensidade indo mais para trás. Puxo, relaxo. Então essa é uma forma de eu ensinar e dar resistência de força, ou força, dependendo da necessidade do meu cliente, para essa musculatura. Contudo, ela não está tão específica quanto na prática. Na prática, o que seria ideal? Eu posso colocar essa borracha lá embaixo, né? Levo ela lá para baixo. Vou trabalhar num ângulo mais próximo do que eu preciso. Posso fazer sentado. Então, vou sentar, ó, estou mais próximo da realidade da execução do terra. Flexiono os meus joelhos levemente. Traciono, seguro. Traciono, solto. Traciono, solto. Posso fazer de forma dinâmica ou também de forma isométrica. Puxo, seguro, relaxo. Posso determinar um tempo para fazer isso, na mesma ideia de anteriormente, né? Utilizar o tempo de 10 repetições no levantamento de terra. Então, puxo, estabilizo e seguro. Lembrando, não é isso que eu quero. É isso. Alinhamento, estabilização, relaxo. Trai, relaxo. Posso utilizar isso como exercício tanto de consciência corporal como de ativação, fortalecimento dentro da necessidade. Rafa, eu não tenho superband na minha academia. Tens uma polia? Pode utilizar uma polia. Então, coloca a polia na altura do que você precisa. Pega lá uma barrinha, né? O ideal para estar mais dentro da realidade. Coloca aqui. Coloca lá o peso que você quer graduar. Trabalha da mesma forma. Lembrando, o bíceps não age, só escápula. Relaxa. Se você tiver uma barra maior, melhor ainda, vou estar mais específico, né? Vou estar na pegada do levantamento terra. Então, retrai, relaxa, retrai, relaxa. De novo, não é isso. Bota na postura, segura. Posso fazer de forma dinâmica ou isométrica. Posso levar para baixo, fazer da mesma forma. Sento, coloco a carga lá, puxo, seguro, volto. Pode ser dinâmico ou isométrico, dentro da necessidade do seu cliente. Lembra que eu falei? A falha dele pode estar ocorrendo por falta de consciência corporal, você utiliza para dar consciência, por falta de força, então aí você coloca mais carga e vai trabalhando força nessa musculatura, lembrando que isometria te dá força no ângulo que você treina ela. Então, se você vai trabalhar de forma isométrica, coloca no ângulo que ele utiliza para fazer o levantamento terra. Transfere para esse movimento, né? Não adianta colocar num ângulo que ele não vai utilizar, ok? Ah, é resistência de força, resistência de isometria. Coloca ele lá naquela postura. Primeiro você vai ter que identificar por que ele está tendo aquele erro. E aí sim, corrigir dentro da necessidade daquele erro. Beleza? Vamos para o próximo erro, então. Então, feitas essas ativações, né, feito esse fortalecimento quando necessário, ou as ativações quando necessário, você já pode utilizar esse recurso de memória dele para corrigir esse erro. Eu não quero. Caso ele continue fazendo isso, você pode botar uma limitante na execução do movimento dele para que ele não solte, né, as escápulas em busca do solo. Ou seja, a barra vai tocar nesse obstáculo, seja um step em cada lado, anilhas em cada lado, para que ele não tenha essa perda. Não deixe o seu cliente executar essa perda das escápulas. Vamos lá. Segundo erro que eu vou trazer para vocês é em relação ao percurso da barra.
né? A menor distância. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. E é isso que a gente busca no percurso da barra, no levantamento terra, ou seja, uma linha mais reta possível. Normalmente, as pessoas acabam buscando caminhos alternativos para levar essa barra para o chão e trazer ela novamente para cima. Eu vou demonstrar aqui alguns erros nessa execução. Olha só. Primeiro deles é levar a barra para frente com a força do braço, ó. Afastando a barra com a força dos deltoides para levar essa barra mais distante do corpo, para não ter risco dela tocar no meu joelho, por exemplo. Mas isso não é uma alternativa correta, né? Primeiro, o percurso da barra não é em linha reta, e eu preciso que esse percurso da barra seja em linha reta. Segundo, estou utilizando musculaturas que eu não quero trabalhar, né? Quanto mais pesado a carga estiver no levantamento terra, mais pesado vai ser para o meu ombro. E mais que isso, se eu levo essa barra para frente, eu aumento o braço de alavanca, aumentando a sobrecarga na lombar do meu cliente. Isso é outra coisa que eu não quero aplicar ao meu cliente. Então vamos lá, de que forma que eu vou corrigir isso? Uma das alternativas é colocar o meu cliente diante de uma barra e ele vai executar o movimento com a barra tocando nessa gaiola, fazendo com que ele não consiga levar a barra para frente. Essa é uma alternativa um pouco mais forçada. Mas eu prefiro a alternativa de conscientizar o meu cliente do padrão que ele deve executar nesse movimento. Então, o que eu preciso fazer é explicar para ele fase a fase. Eu vou utilizar o bastão para facilitar o processo. No levantamento terra existem dois momentos, né? Primeiro, o momento onde eu levo a barra até abaixo do joelho. Então, estou aqui, olhando para frente, vou trazer ele até a altura do meu joelho, percebe? Ó? Esse movimento, nesse momento, desse ponto até esse ponto, eu tenho que atentar para algumas articulações. Vamos lá. Primeiro, eu levo o meu quadril atrás e não o meu joelho à frente, né? Não faço isso aqui para levar a barra. Eu levo o quadril para trás e meu joelho tende a permanecer sobre o meu tornozelo. Ah, Rafa, então não flexiona o joelho? Flexiona, óbvio que flexiona. Contudo, o joelho, a articulação do joelho permanece sobre a articulação do tornozelo. Dessa forma, olha só. Estou aqui, ó. Quem está saindo, quem está flexionando mais e se movimentando no espaço é o meu quadril. Meu joelho está flexionando? Óbvio que está. Senão eu vou ter que fazer isso aqui. Não é o que eu quero. Ó, flexiono, quadril para trás, joelho permanece sobre a articulação do meu tornozelo, até essa barra atingir a altura do meu joelho. Por quê? Porque só daí em diante é que o meu joelho vai à frente. Porque se eu levar ele para frente, por exemplo, se eu fizer isso aqui, não tem como a barra passar sem que eu leve ela para frente. Ela vai ficar no caminho da barra. Então, eu tenho que me adaptar ao percurso da barra. E não a barra se adaptar ao meu movimento, ao meu corpo. Então, primeiro, saio dessa posição, levo lá para baixo do joelho de novo. ênfase em quadril, contudo flexiono o joelho, mas o joelho se mantém o mais próximo possível do tornozelo. Para quê? Para a passagem da barra. A barra chegou até a altura do joelho, aí sim, a barra continua baixando e quem vai se movimentar agora no espaço é o meu joelho. Ele vai à frente, olha só. Primeira fase, tá aqui. Vou lá para baixo, pô, chegou no joelho. E agora? Flexão de tornozelo. Quem não estava sendo flexionado antes, agora começa a entrar no jogo, que é o tornozelo. Continuo fazendo flexão de quadril, continuo fazendo flexão de joelho agora com o movimento no espaço, ele vai ser projetado à frente, porque o meu tornozelo também vai ser flexionado. Então é isso aqui, ó. Desceu. Primeiro momento, até a altura do joelho. Passou do joelho, meu joelho pode entrar. E aí eu faço uma flexão do meu tornozelo, fazendo com que meu joelho vá à frente. Se o meu cliente entender esse processo, né, essas fases do movimento, ele não vai mais precisar levar a barra à frente para não bater no joelho dele. Ou seja, ele entende que a barra tem o caminho dela. Quem tem que se adaptar a esse caminho da barra é o meu corpo. E não a barra se adaptar ao meu corpo. Né? Tem muita gente que executa o movimento do levantamento terra, parece
que está tomando banho com a barra, né? Esfrega a barra no corpo inteiro. Faz isso aqui, ó. E sobe. Não é essa a ideia, galera. O fato de eu orientar meu cliente que a barra permaneça o mais próximo possível do corpo não é para que ele esfregue. Se eu estiver fazendo o movimento dessa forma, primeiro, já estou roubando, porque com o atrito que tem na minha coxa, eu diminuo o peso da barra. Já começa a roubar. Depois, o caminho da barra não vai ser reto dessa forma, ele vai seguir as articulações e isso não é o que a gente busca no levantamento terra, onde eu quero o menor percurso possível, ou seja, em linha reta, ok? Então evite que seu cliente faça isso, esfregue a barra no próprio corpo, né? Isso acontece por quê? Porque eu estou levando o meu joelho à frente, ao invés de levar o meu quadril atrás. E aí, cuidado quando eu falo de levar o quadril atrás e não o joelho à frente. Muita gente faz isso aqui, ó, vai para um stiff. Não é o que a gente busca, né? Levar o joelho para trás, levar o quadril para trás com o joelho estendido. Não. O joelho permanece sobre o tornozelo, meu quadril vai atrás com flexão de joelho. Senão, o joelho vai atrás também. É isso aqui. E se eu levar o meu joelho à frente, né, sem cometer o erro anterior, que é projetar, levar essa barra à frente, só tem um jeito. Essa barra ser esfregada em mim. E não é o que eu quero, tá? Então, ó, fez, não, volta. Tira quadril, afasta, ok. Evita de levar a barra para frente. Barra sempre pendurada. O deltoide não entra de forma ativa nesse movimento. Ele só mantém a estabilidade. E desceu, desceu, passou o joelho. Entra joelho. Aí entra em jogo a articulação do tornozelo. Esse é o melhor exercício para você corrigir esse tipo de erro, de projetar a barra à frente ou de esfregar a barra no corpo. Beleza, galera? Então é uma ótima alternativa. Já dá para você utilizar essa forma para ensinar o movimento do seu cliente que não sabe fazer, né? Além de ser um exercício corretivo, né? Um processo corretivo, ele também é um processo pedagógico muito utilizado e que facilita muito o aprendizado do seu cliente, né? Muita gente evita de aplicar o levantamento terra por não saber aplicar o processo pedagógico do ensino, né? Tem gente que realmente tem uma dificuldade muito grande de aprender esse movimento, porque ele requer grande quantidade de ativação, grande consciência corporal. Ele exige também sincronismo entre as articulações, e isso não é qualquer um que pode fazer. Mas vou dizer para você, é um processo necessário. Como eu falei lá no começo, se nós dermos esse padrão de postura para o meu cliente, eu posso aplicar muitos outros exercícios de puxada, por exemplo. Se ele não consegue manter o corpo dele dessa forma, as únicas puxadas que eu vou conseguir fazer com ele são nas borrachas, por exemplo, em linha reta, né? Pull-up, que não é qualquer cliente que vai fazer, ele precisa passar por um processo. TRX, você tem pouca opção. Lembra que eu te falei? Vamos buscar o equilíbrio nos padrões de movimento? Eu vou lá, ensino wall ball, ensino push-up, ensino dip, ensino thruster, ensino jerk, um monte de padrão, inclusive alguns de puxada, né? O clean, que é para a região de ombro, né? O snatch, que também é uma remada alta aberta, que também vai para a região dos ombros, por mais que seja uma puxada, eu tenho pouca coisa para a musculatura posterior de tronco. Então, se eu ensinar o meu cliente de forma correta, ou seja, priorizando a postura, a manutenção da postura dele, eu vou conseguir colocar ele para fazer outros movimentos que vão facilitar a evolução dele dentro do treinamento funcional. Ou você quer entregar para ele um corpo desequilibrado, cifótico, onde a musculatura anterior do corpo é muito mais forte que a posterior e ele tem uma perda dessa postura dele? Não, né? Então, por isso o levantamento terra se faz tão importante no ensino dentro de uma estrutura de treinamento funcional. Aplique de forma correta o levantamento terra. Busque a manutenção da postura do seu cliente durante a execução. Aliás, esse é o outro erro que nós vamos apresentar agora para vocês aqui. Uma forma de corrigir a perda da postura durante a execução do levantamento terra. Justamente por tudo isso que eu te falei até agora. A necessidade de eu trazer esse exercício para dentro do treino do meu cliente, buscando sempre padrões alternativos de movimento. Você não vai se tornar uma referência aplicando sempre o mesmo treino, ficando na sua zona de conforto. Só dou agachamento para o meu cliente, dou supino, dou push-up,
do TRX, porque ele não reclama. Se eu botar ele na barra fixa, eu vou ter que botar borracha, e aí já é um saco, já tem que pendurar. Para com isso. Se você quer se tornar uma referência dentro da sua academia, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, você tem que pensar fora da caixa. Você tem que sair debaixo dessa curva onde está a maioria dos profissionais. Onde a maioria faz a mesma coisa. Ali, meu amigo, você só vai brigar por cliente que está buscando preço. É muita gente oferecendo serviço. Agora, se você sair, se você olhar lá de fora, pô, o que essa galera está fazendo, não é o que eu quero fazer, não é o que eu quero aplicar para o meu cliente, aí sim, você vai fazer o seu preço, porque o seu trabalho é diferente do que a maioria faz. Né? Pô, ele me ensinou a fazer um levantamento terra, eu faço levantamento terra sem sentir dor nas costas, sem ficar com lombalgia. Cara, não é qualquer profissional que faz isso. Então eu vou te ajudar a se tornar essa referência com essas dicas aqui. Com certeza você vai conseguir aplicar esse movimento de forma muito segura e eficiente. Vamos então para o último erro. Qual é o último erro? A perda da postura. Ah, Rafa, como assim perda da postura? A perda das escápulas já não é uma perda da postura? É, só que a gente pode perder também lombar e cifose torácica. Eu posso acentuar a minha cifose torácica, ou seja, a perda das curvaturas. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Ah, galera, uma dica algo que eu não comentei lá no início, é um erro muito comum, né? Quando o cliente tem lá no exercício, na estruturação do treino dele, levantamento terra, é assim, ó, vamos lá, vamos fazer o terra, beleza? Pega a barra aí, o cliente pega e faz assim. Aí aqui ele quer se arrumar, aqui ele quer arrumar toda a postura. Não deixe o seu cliente fazer isso. Não é porque você não está contando a repetição que ele não pode se machucar. Então conscientize ele, botou a mão na barra, meus clientes acham isso muito chato em mim. Colocou a mão na postura, ah, eu sei, eu não vou começar ainda. Botou a mão na barra, postura. Enquanto não tocou na barra, pode ficar na postura que quiser. Botou a mão na barra, faz postura. Então tá ali, tá aqui. Aí eu falo, postura. Pronto, arrumou. Mão pegada. Para sair, sai rígido, sai em bloco. E aí volta. Ok? Isso é uma dica muito importante, muita gente erra e se machuca nisso. Sai todo torto na primeira execução e acaba sentindo depois, não pelas execuções corretas que fez, mas por essa primeira que fez toda errada, sobrecarregando as musculaturas de região lombar, os eretores, e dá ruim. Galera, então vamos lá. Perda da postura. O que acontece durante a execução do levantamento terra que faz ele perder a postura? Vários motivos. Pode ser falta de força em determinadas musculaturas, e isso deve ser corrigido com fortalecimento dessas musculaturas. Além de falta de força, pode ser falta de resistência. Como assim, Rafa? Você pede para o seu cliente fazer 1, 2 repetições e ele faz dentro da postura. Começou a passar o número de repetição, ele começa a ter perda dessa postura. Isso quer dizer que ele não tem força? Não quer dizer que ele não tem força. Ele não tem resistência de força, que são valências diferentes. Então, se você está aplicando lá para o seu cliente 50 repetições, por exemplo, levantamento terra, ele faz as 20 primeiras corretas e as 30 últimas não estão saindo da forma que você quer, talvez você precise dar resistência muscular para aquela musculatura que está falhando, né, que está fazendo ele perder a postura. Então, se atente a isso. Uma outra coisa muito comum de acontecer é não ter consciência do que tem que ativar para fazer aquela postura. Né? Aí onde volto lá na base, lá dentro dos exercícios de consciência corporal e ativação. O Superman, dentro do levantamento terra, é um exercício primordial. Não tem como você ensinar o levantamento terra sem ensinar o Superman, sem ensinar o seu cliente a ativar as musculaturas que o Superman exige. Só que lá tem um ponto muito positivo, não tem carga, é só o peso do próprio corpo. As alavancas você consegue controlar manipulando membros superiores e inferiores, por exemplo. Mas lá sim eu dou consciência, inteligência para o meu cliente. Opa, isso, tá, lembra da ativação do Superman? Então, utiliza, ó, Superman, ok, deitado, né, com o abdômen no chão. Tá, é isso aqui que eu tenho que fazer. Ok, ativa. Então ele tem a consciência, tem a ativação adequada, talvez falte força para ele, né, a partir do momento que você começa a incrementar a carga, aí a musculatura mais fraca vai se fazer presente, vai falar, opa, tô aqui, não tô aguentando, vamos trabalhar essa valência.
Ou, às vezes, ele tem força, mas não tem resistência de força para manter o número de repetição que você está orientando que ele faça durante o treino. Então, identifique isso, né? Então, como identificar essa perda da postura, né? Como isso ocorre na prática, essa perda da postura? Vou mostrar aqui, olha só. Então, o teu cliente está fazendo, existem algumas perdas. Vou fazer primeiro a perda da torácica, né? Que é a perda, a acentuação, né? dessa cifose torácica. Então, ocorre dessa forma. Então, estou aqui, tá lá, desce tudo, ó, escápula, a única coisa que eu estou mantendo aqui é a lombar, o resto perdeu, eu não tenho essa ativação. Uma das formas de corrigir isso é utilizando o bastão. Então, eu coloco o bastão nas costas e ele tem que ter contato com 3 pontos, a minha cabeça, entre as minhas escápulas e o meu cóccix, ok? Então, tá aqui, ó. Esses são os 3 pontos e eu vou pedir que o meu cliente segure nas lordoses, lombar e cervical, ok? Então, aqui, ó, tô em contato. Eu peço para ele fazer uma flexão, ó, imitando o padrão do levantamento terra, né? Então, tá aqui. Se ele levantar a cabeça demais, que também é um erro de postura, ele vai ter perda do contato com a torácica, ó. Levantou a cabeça, perdeu o torácico. Baixou a cabeça, perdeu a cabeça. Eu tenho que estar com os 3 contatos permanentes no bastão. Então, olha só. Levantou a cabeça, perdeu a torácica. Baixou a cabeça, perdeu a cabeça. Retroversão, que também ocorre por alguns motivos. Um deles é não ter mobilidade ou ativação, ou consciência, ou força, para levar a barra até embaixo. Uma das alternativas é eu colocar step embaixo das anilhas, aonde ele perde a postura, por exemplo, está aqui. Ah, começou a ter retroversão aqui, ó, coloca o bastão aqui, é o limite, está aqui para cima. Tem gente que tem a tíbia muito longa e a exigência é bem maior, né, para atingir o solo, né? Braços mais curtos, tem inúmeros fatores. Mas se você identifica esse erro, corrige, evite que ele execute, dê consciência, mas se dessa forma você não conseguiu, comece a colocar limitantes no ângulo. Ah, só vai até aqui. A partir dali eu não consegui melhorar essa ativação, vamos primeiro trabalhar outros fatores, ok? Então tá, voltando pro bastão aqui. Então, perdeu, teve retroversão, perdeu contato com o cóccix lá. Opa, ativa, isso, volta. Teve aqui, ó, uma hiperlordose, ó, exagerou, perdi contato com a torácica. Baixa um pouco a cabeça, tira um pouco essa hiperlordose e volta. O ideal é que eu aplique esse exercício lá no início do processo pedagógico, que ele tenha consciência que essa manutenção da postura ela é necessária para a boa execução desse movimento. Mas caso você identifique depois do tempo, você pode retornar aos passos e apresentar para ele esse educativo. Então, ó, você tem que ter contato com a cabeça, o meio das escápulas e o cóccix. Se você perdeu, você não está fazendo da forma correta. Isso já evita que ele tenha essa execução, que também não é correta, né? Pelo menos não dentro do ensino do deadlift, do levantamento terra clássico, né? Mais tarde, quando se fala em levantamentos olímpicos, ok, eu vou ter essa postura para a passagem da barra, mas esse é um outro ponto. Nesse momento, quando nós estamos falando só de levantamento terra, sem esperar que eu alcance o levantamento olímpico, essa é a melhor postura, ok? Então um outro erro que ocorre, né, relacionado à postura é a retroversão, ou seja, eu tenho uma retroversão. Normalmente, ela ocorre no final do movimento. Está chegando aqui, ó, retroversão. Quando eu identifico isso, tento ativar, explico, ó, contrai, mantém esse alinhamento, volto lá no bastão, ele não consegue, o que eu vou fazer é limitar o ângulo. E a melhor forma de eu limitar esse ângulo não é pedindo que ele pare em determinado ângulo, é eu colocar algo físico para que ele toque e volte. Por que algo? Porque se eu peço para ele parar no meio do movimento e voltar, isso acaba tendo uma intensidade maior do que se eu pedir para ele tocar em um objeto e voltar. Vou demonstrar para vocês. Uma forma de eu fazer isso é aqui, ó. Posso colocar step dependendo da altura. Ah, é só no finalzinho. Coloco uma anilha embaixo, os dois lados, obviamente. Vou vir aqui e subo, ó. Coloquei a anilha, já não preciso descer tanto. Vejo se essa altura é o suficiente para corrigir essa perda da lombar, né? Essa retroversão pélvica. Então tá lá, ó. Fica bem mais fácil. Subiu,
Quando tocar, volta. Só toca, não transfere peso. Isso, ó. Já consegui corrigir essa retroversão que pode ser causada por algum. Então, galera, pontos principais no processo de ensino de algum movimento do meu cliente. Além do processo pedagógico como um todo, eu preciso identificar os erros na execução de cada cliente. Cada cliente vai apresentar a sua dificuldade na execução do movimento. E você precisa identificar o erro de cada cliente e corrigir, para depois pensar em progredir. E mais do que isso, progredir dentro de um movimento não quer dizer exclusivamente aumentar a carga. Eu diria para você que aumentar a carga é o último dos passos. Você pode, entre outras coisas, por exemplo, aumentar a amplitude na execução de determinado movimento. Por exemplo, levantamento terra. Como eu posso aumentar a amplitude? Eu posso colocar aqui, ó, como já está aqui, anilhas sob meu pé, fazendo com que eu tenha uma necessidade ou uma amplitude maior na execução do movimento. Se antes eu tinha uma altura, agora eu tenho uma altura maior. Então eu posso colocar o meu cliente em cima de uma base segura, estável, né? E aí eu tenho uma exigência, uma necessidade de um alongamento maior da musculatura primária para que eu consiga executar nessa nova amplitude. Então eu estou aqui, peguei a barra, ó, já estou num ângulo maior do que eu estava antes, ou seja, a sobreposição de actina e miosina já não é a mesma que era antes. Eu tenho menos ponte cruzada para me auxiliar a executar esse movimento. Isso por si só já é um aumento da intensidade. Eu não precisei colocar mais anilhas aqui para conseguir aumentar a intensidade. Isso faria com que eu aumentasse também o risco de lesão. Dessa forma não. Eu diminuí o número de ponte cruzada lá dentro do sarcômero da musculatura primária. E aí isso vai ter que fazer com que essas estruturas, essas pontes cruzadas que se mantiveram, tenham maior tensão. Olha só. Então, estou aqui, alonguei mais, fui buscar uma amplitude maior, tenho que ter maior exigência para manter a minha postura, não perder essa postura. Então, peguei, executei mantendo a postura. Se o meu cliente perdeu a postura, não faz sentido eu executar nessa amplitude. E tento manter uma exigência bem maior e volto. Outra coisa, não adianta eu colocar em cima de anilha e ele fazer sem ter o contato, não alterou em nada, né? Então uma das formas de eu aumentar a intensidade é isso, aumentar a amplitude do movimento. Eu gosto muito dessa possibilidade, né? Mas de novo, faça isso buscando um aumento da amplitude. Não simplesmente coloque ele em cima de step ou anilha e ele não aumentou a amplitude. Busque o aumento da amplitude. Uma das formas de aumentar a intensidade sem necessariamente aumentar a carga. Às vezes você nem tem mais anilhas para colocar. Existem várias formas de aumentar a intensidade. Essa é uma delas. Você, treinador, que quer se tornar referência, você tem que pensar fora da caixa. Você tem que pensar diferente do que a maioria que está abaixo da curva média pensa. Você tem que sair dessa curva e pensar diferente do que a maioria pensa. Agir de forma diferente do que a maioria pensa. Observar o que a maioria não observa. E aí entra o que eu acabei de apresentar para você. Às vezes, uma perda da escápula não é observada pela maioria dos treinadores, mas você vai observar isso a partir de agora. Às vezes, uma projeção da barra à frente, né, do joelho não é observada pela maioria dos treinadores, mas você, com seu olhar treinado, agora que pensa de uma forma diferente do que estava pensando, vai observar e vai corrigir. Vai voltar alguns passos no processo pedagógico e ensinar ele o movimento de forma correta para que ele não leve a barra à frente, desviando de um joelho que está onde não deveria estar. Beleza, galera? Então, quando você for ensinar algum movimento para o seu cliente, passe por todo o processo. Corrija tudo que tem que ser corrigido para depois pensar em progredir a carga. Né? Não adianta você progredir deixando um errinho, ele está perdendo um pouquinho ali as escápulas, vou conseguir progredir com ele, porque lá na frente
você vai ver que pular a etapa que você acabou pulando, né, não corrigindo o erro que tinha que ser corrigido, lá na frente talvez você não consiga progredir para um movimento mais complexo, ou talvez você não consiga progredir na carga porque você não corrigiu o que tinha que ser corrigido na hora correta. Beleza, galera? Então, respeite os processos pedagógicos, pense diferente do que a maioria pensa, corrija o que a maioria não corrigiria, ou observe o que a maioria não observa, que assim você vai se tornar uma referência dentro do mundo do treinamento funcional. Valeu, galera, um forte abraço!